Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 47. Bons estudos! Maristela, eu estava aqui partindo essa maçã e comecei a imaginar até onde ela pode ser dividida. Quer dizer, se existe um limite, né, para dividir as coisas. Você sabia que essa mesma pergunta foi feita na Grécia Antiga há mais de 2000 anos? Eles queriam saber se havia uma unidade básica que compõe toda a matéria do universo, algo indivisível. Você tem vontade de descobrir? Então não desliga. Porque hoje você vai aprender que a ideia do átomo foi proposta pela primeira vez por um filósofo grego chamado Demócrito e que só muito mais tarde os cientistas conseguiram provar sua existência e conhecer sua estrutura. Maristela, eu mal posso esperar para entender mais sobre átomos, sabia? Sabe que essa história vem fascinando os cientistas há vários séculos, Rosinha. E pra gente entender bem tudo isso, é preciso entrar num mundo onde tudo é tão pequeno que é preciso muita imaginação. E é esse mundo que a gente vai começar a descobrir hoje. Maristela, quer dizer então que essa história toda de átomo começou na Grécia Antiga? Foi, Rosinha. Sabe que a Grécia Antiga foi o berço de muitas ciências modernas. Naquela época, os cientistas eram filósofos naturais e passavam a maior parte do tempo deles pesquisando e investigando a natureza. Demócrito foi um desses filósofos e ele acreditava que era impossível dividir infinitamente um objeto. Então ele propôs que todas as coisas da natureza eram formadas por partículas indivisíveis, as quais deu o nome de átomo. O A é um prefixo que significa falta de, e tomo, em grego, quer dizer parte. Dessa forma, átomo significa aquilo que não tem partes, ou melhor, que é indivisível. Mas levou muito tempo para que as pessoas acreditassem que toda a matéria do universo é composta por vários pequenos pedaços invisíveis a olho nu. Isso porque a matéria nos parece contínua. Quer ver só? Oi. A matéria que compõe este copo aqui é contínua ou ela é formada de vários pequenos pedaços? Eu acho que ela é contínua, porque se ela fosse de vários pedaços ia vazar o refrigerante. Realmente a matéria nos parece contínua. Por isso, foi muito difícil aceitar a ideia de que a matéria é formada por átomos. Isso hoje já está provado, mas no século XIX foi muito difícil para os cientistas provarem a existência do átomo. Bem interessante essa história. Sabe, no início, os cientistas estudavam os compostos químicos e aí perceberam que esses compostos eram formados por elementos químicos diferentes, como a água, que é um composto químico formado por hidrogênio e oxigênio. Assumindo a existência do átomo, os cientistas foram capazes de explicar a existência dos diferentes elementos químicos e a formação dos compostos químicos. Olha, Rosinha, mesmo com todas essas evidências, nem todos ficaram convencidos da existência do átomo. Maristela, já deu para perceber que todas as novas descobertas da ciência precisam de um certo tempo para serem aceitas pelos cientistas e também serem comprovadas experimentalmente, né? Agora, me fala uma coisa, as experiências que comprovaram a existência do átomo só foram realizadas mesmo no final do século passado, né? Exatamente. No final do século XIX, um cientista inglês chamado Joseph Thomson estudava a passagem de corrente elétrica por um gás. Então, o gás era colocado dentro de um tubo, como este aqui, Rosinha. Dentro do tubo existiam duas placas de metal, um anodo positivo e um catodo negativo. Entre as duas placas era aplicada uma diferença de potencial, isto é, uma voltagem. Quando a voltagem é baixa, nada acontece. Mas ao aumentar a voltagem, Thomson notou o aparecimento de uma fluorescência verde no vidro. No vidro em frente ao catodo. Por isso que eles chamam de raios catódicos. Agora, me diz uma coisa, tudo isso acontecia independentemente do gás que havia no interior do tubo? Sim, Rosinha. Normalmente, um gás é um isolante. Mas quando aplicamos uma alta voltagem, o gás torna-se condutor, permitindo assim a passagem de corrente elétrica. E Thomson concluiu que os raios catódicos são formados por partículas que surgem no gás devido à passagem de corrente elétrica. E concluiu também que essas partículas tinham carga negativa, pois eram repelidas pelo catodo.
Essas partículas foram chamadas de elétrons. E já que eles apareciam independentemente do gás contido no tubo, Thomson concluiu que os elétrons estão presentes em todos os gases. Ah, em todos os átomos, né, Maristela? Porque os gases são formados por átomos. E o mais interessante, Rosinha, é que os raios catódicos estão presentes no interior dos aparelhos de televisão. Lá existe um tubo chamado tubo de raios catódicos, como este aqui, ó. Os elétrons, isto é, os raios catódicos, são produzidos por um filamento aquecido. E ao atingir a tela, provocam reações que dão origem às imagens. Com essa experiência ficou claro que os átomos são formados por partículas menores e que, portanto, podem ser divididos. Ah, então Thomson propôs o primeiro modelo atômico? Sim, ele imaginou que cada átomo é formado por uma massa eletricamente positiva, onde estão distribuídos os elétrons, como as passas de um pudim. Por isso, este modelo ficou conhecido como pudim de passas. E nessa época, os cientistas descobriram a radioatividade. Isto é, descobriram que alguns elementos químicos emitem partículas de alta energia. Um desses elementos químicos, o rádio, foi utilizado por um outro cientista inglês, Rutherford, para investigar a matéria. E esse elemento rádio emite pequenas partículas de carga positiva, chamadas partículas alfa. Você lembra como é que era a experiência? Lembro sim. Veja aqui. Olha, Rosinha, ele colocou uma porção do elemento rádio em frente a uma placa muito fina de ouro. As alfas emitidas atingiam a placa de ouro. Rutherford esperava que todas elas atravessassem a placa de ouro, porque tem muita energia. Entretanto, ele observou que uma pequena parte dela, cerca de 1 em cada 10.000, era refletida pela placa e voltava. Para serem refletidas, as alfas deveriam se chocar com algo muito duro. Para explicar esses resultados, Rutherford propôs um novo modelo para o átomo, formado por uma pequeníssima região central com carga elétrica positiva, chamada de núcleo, cercado por elétrons de carga negativa, como os planetas ao redor do Sol. Para você ter uma ideia do tamanho do núcleo, imagine que nós vamos aumentar o átomo 1 trilhão de vezes. Aí ele ficaria mais ou menos do tamanho deste campo de futebol. Nesse caso, o núcleo ficaria do tamanho dessa pequena moeda e os elétrons seriam menores do que um fio de cabelo, invisíveis a olho nu. Já as partículas alfa ficariam do tamanho da cabeça deste alfinete aqui e poderiam passar pelo campo ou pelo átomo livremente, a menos que encontrasse o núcleo ou a moeda. Nesse caso, elas seriam refletidas. As descobertas de Rutherford representam um grande avanço para a física atômica. Seu modelo mostra um átomo com um núcleo central muito pequeno, com carga positiva, que contém mais de 99,9% da massa do átomo. Ao seu redor estão os elétrons, partículas muito leves, que correspondem a menos de 0,1% da massa do átomo e têm carga negativa. O número de cargas positivas é igual ao de cargas negativas, de modo que o átomo é eletricamente neutro. Mas o modelo de Rutherford tinha um problema: explicar como os elétrons estão ao redor do núcleo, se eles estão parados ou em movimento. Acho que os cientistas ficaram numa sinuca atômica. Se os elétrons estivessem parados, seriam atraídos pelo núcleo e cairiam na sua superfície. O átomo sofreria um colapso e o seu diâmetro seria igual ao diâmetro do núcleo. Mas isso os cientistas sabiam que não era verdade. Assim eles concluíram que os elétrons só poderiam estar em movimento ao redor do núcleo. Mas aí surgiu um outro problema. De acordo com o eletromagnetismo, uma carga acelerada perde energia. Assim, os elétrons perdiam energia até parar. Só que esse processo duraria uma fração de segundo. E nesse caso, o universo como conhecemos não existiria. Maristela, como é que os cientistas resolveram o problema dos elétrons, então? Bom, Rosinha, em 1913, um jovem cientista chamado Niels Bohr, ele resolveu essa questão propondo algumas modificações no modelo atômico de Rutherford, para adaptá-lo à realidade dos fatos observados. Bom, este novo modelo atômico ficou conhecido como Modelo Atômico de Rutherford-Bohr. Bohr concordava com Rutherford e achava que os elétrons giravam mesmo em volta do núcleo. A novidade proposta por Bohr foi que os elétrons só podem se movimentar em certas órbitas e que cada uma dessas órbitas corresponde a um nível de energia.
Maristela, quer dizer então que quando o elétron permanece na mesma órbita, ele não perde energia, é isso? É isso mesmo, Rosinha. Olha, cada órbita corresponde a um nível de energia. Então, enquanto o elétron estiver se movimentando nessa órbita, a sua energia não varia. Puxa, as ideias de Niels Bohr foram uma chacoalhada atômica. No seu modelo, a energia do nível é maior quanto mais afastado ele estiver do núcleo. Dá uma olhada nesse esquema. E2 é maior que E1. Quando um elétron pula para uma órbita mais afastada do núcleo, sua energia aumenta. Caso contrário, ele perde energia. Energia liberada ou adquirida pelo elétron é exatamente igual à diferença de energia entre os dois níveis. É isso aí. O modelo Rutherford-Bohr explicou vários aspectos da estrutura do átomo. E apesar do átomo ser tão pequeno, ele é um verdadeiro mundo explorado pelos cientistas até hoje. O átomo está presente em todo o universo. Mas qual é o átomo mais comum no universo? Vamos ver? Você me pegou que eu também não sei, viu? Átomo? Não tenho ideia. O hidrogênio. Acho que é hidrogênio, né? Pouca gente sabe, mas o átomo de hidrogênio é o mais comum do universo. E é também o mais simples. Ele tem apenas um elétron girando em redor do núcleo, que é o núcleo mais simples que existe. E por isso recebeu um nome especial, próton. Ufa, quanta informação numa coisa tão pequena quanto um átomo. Que tal juntar todos os átomos que você aprendeu nesta teleaula? Vamos revisar. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os primeiros a desconfiar da existência dos átomos foram os gregos. Eles achavam que o átomo era a menor parte da matéria e que era indivisível. Você viu que foram necessários muitos anos para comprovar a existência do átomo e que, para isso, foram fundamentais as contribuições de muitos cientistas. Conheceu a estrutura do átomo e teve uma noção do seu tamanho e das partículas que o compõem. Finalmente, você descobriu que o átomo mais comum da natureza é também o mais simples, o átomo de hidrogênio, e que seu núcleo recebeu o nome de próton, nome que hoje serve para designar cada uma das cargas positivas do núcleo de qualquer átomo. Opa, peraí, onde é que você vai? Não terminou ainda não. Aguenta aí, esse mundo atômico parece não ter fronteiras. Você imagina que existem mais de 100 tipos diferentes de átomos, e o que caracteriza cada um deles é o número de prótons que ele tem no núcleo. Este é o chamado número atômico, representado pela letra Z. Quanto maior Z, maior é o número de prótons e mais pesado é o átomo. Nós vimos que os átomos são estáveis, mas nem todo átomo se comporta do mesmo jeito. Alguns se desintegram emitindo radiação, mas isso é assunto para a próxima teleaula. Por hora, estude esses conceitos no seu livro e se prepare para a próxima. Até lá!